Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor William Tamashiro, professor de matemática. Esse vídeo corresponde à segunda parte do assunto polígonos. Mas antes, eu gostaria de lembrá-lo que no nosso site www.nmax-matematica.com.br você pode encontrar, além dos vídeos de aula, listas de exercícios e textos das teorias. Tudo bem? Bom, então vamos continuar com a segunda parte do assunto polígonos. Acompanhe comigo. Continuando. Agora, pessoal, a gente vai ter que passar para a parte de cálculos. E vamos começar com a soma dos ângulos internos dos polígonos. Bom, pessoal, a soma dos ângulos internos, repare, depende da quantidade de lados que esse polígono tem. E aí, pessoal, quanto maior o número de lados, maior a soma dos ângulos internos. Bem, mas como que a gente... Bom, vamos colocar a primeira fórmula aqui, ó. A soma dos ângulos internos é o produto de n menos 2 vezes 180 graus, em que n representa o número de lados. Mas, pessoal, não é difícil de entender por que a soma dos ângulos internos é determinada dessa forma. Vamos construir aqui uma diagonal. Dá uma olhadinha aqui, ó. Reparem, pessoal, que quando eu traço essa diagonal, eu consigo aqui construir dois triângulos. Então, a partir de um quadrilátero, eu construo dois triângulos. E a soma dos ângulos internos dos dois triângulos corresponde à soma dos ângulos internos do polígono. A mesma coisa que com esse pentágono, vejam, ó. Aqui eu consigo construir três triângulos, mas a soma dos ângulos internos dos três triângulos corresponde à soma dos ângulos internos do polígono. Só que reparem, pessoal, que a quantidade de triângulos que eu consigo formar sempre tem duas unidades a menos que o número de lados. Dá uma olhadinha aqui, ó. Nesse caso, no quadrilátero, o n é igual a 4. Mas quantos triângulos eu consegui formar? 2. 2 a menos. No pentágono, o n é igual a 5. Mas quantos triângulos eu consegui formar? 3. 2 a menos. E no hexágono, o n é igual a 6. Quantos triângulos eu consegui formar? 1, 2, 3, 4. 2 a menos. Então, pessoal, eu vou pegar a quantidade de triângulos, que é n menos 2, vezes 180, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Repare que aqui essa fórmula, inclusive, nos ajuda a verificar esse valor. Quando no triângulo, n igual a 3. Então, quando eu fizer 3 menos 2, 1 vezes 180, 180. Tudo bem? Bom, mas caso o polígono for regular, então aqui, ó, para polígonos regulares, então somente quando o polígono for regular. Quando o polígono for regular, nós conseguiremos determinar cada ângulo interno. Por quê? Porque se o polígono é regular, os ângulos internos são congruentes. E aí o que eu faço para determinar cada um deles? Eu pego a soma dos ângulos internos e divido pela quantidade. Tudo bem? Bem, pessoal, agora nós precisamos falar a respeito da soma dos ângulos externos de um polígono. A soma dos ângulos externos é sempre igual a 360 graus. Isso, pessoal, para qualquer polígono. A soma dos ângulos externos é sempre igual a 360 graus. Vamos considerar aqui um caso genérico de um polígono com n lados. Vocês vão ver que não é difícil de entender o porquê de 360 graus. Reparem que se eu prolongar aqui esse lado, eu tenho aqui um ângulo externo. E cada ângulo externo está associado a um ângulo interno. Bom, vejam se vocês concordam, pessoal. Reparem que no caso geral, genérico, de um polígono com n lados, quando eu fizer a soma de todos os ângulos internos com todos os ângulos externos, olha o que vai acontecer, ó. Bom, a soma dos ângulos internos
mais a soma dos ângulos externos, isso tem que ser igual a quanto? Bom, vai ser igual a... Quando eu somo um ângulo interno com seu ângulo externo correspondente, essa soma, ó, é igual a 180 graus. Quando eu faço isso para um polígono genérico com n lados, quando eu somo todos esses ângulos, eu tenho aqui 180 vezes n. E aí, ó, a soma dos ângulos internos é n menos 2 vezes 180 graus. Mais a soma dos ângulos externos, isso aqui é igual a 180 vezes n. Fazendo a distributiva, 180 vezes n menos 360 graus, mais a soma dos ângulos externos é igual a 180 vezes n. Nós poderemos aqui simplificar 180 vezes n com 180 menos n, vezes n, e portanto a soma dos ângulos externos é igual a 360 graus. Tudo bem? Bem, mas caso o polígono seja regular, pessoal, de novo, isso aqui só vale para os polígonos regulares. Se o polígono for regular, nós poderemos determinar a medida de cada ângulo externo, de um ângulo externo. Por quê? Porque se o polígono é regular, os ângulos internos são congruentes, consequentemente os externos também são. Então, eu posso determinar cada ângulo externo fazendo a razão entre a soma dos ângulos externos, que é 360 graus, dividido pela quantidade deles, n. Tudo bem? Em seguida, nós precisamos determinar o número de diagonais, que eu vou representar aqui por D, dos polígonos. Mas o que é uma diagonal? A diagonal é um segmento de reta cujas extremidades são vértices não consecutivos. Mas, pessoal, por que precisa ser não consecutivos? Porque quando eu construo um segmento de reta com vértices consecutivos, na verdade eu tenho aqui um lado e não uma diagonal. Tudo bem? Bom, então aqui nós temos um quadrilátero que possui 4 lados, n igual a 4, aqui n igual a 5, aqui n igual a 6. Vamos tentar ver como que nós vamos determinar a quantidade de diagonais de um determinado polígono. Bom, uma das formas é construindo um a um e contando. Então aqui, ó, por exemplo, no quadrilátero, nós conseguimos verificar que possui 2 diagonais. Então aqui, ó, D igual a 2. Ah, mas daí vocês vão falar assim, então quer dizer, professor, que o número de diagonais é metade do número de lados? Não. Por quê? Olha aqui, ó. Se isso fosse verdade, olha o que ia acontecer aqui, ó. No caso do pentágono, com n igual a 5, quantas diagonais iam ter? 2 diagonais e meia? Não faz sentido, né? Reparem que, ó, no caso do pentágono, o número de diagonais, quantos são? 5 diagonais. Ah, professor, então o número de diagonais é igual ao número de lados? Não, porque senão aqui no quadrilátero teria 4 diagonais. Então isso também não é verdade. Bom, mas o que é então, pessoal? Como que nós vamos determinar? Bom, o número de diagonais, claro, depende do número de lados. Reparem, quanto mais lados eu tenho, mais diagonais esse polígono terá. Então aqui representando algumas diagonais, ó. Então vamos ver. O número de diagonais será n vezes n menos 3 dividido por 2. Mas da onde será que sai essa fórmula? Também não é difícil de entender por quê, pessoal. Dá uma olhadinha aqui, ó. Vamos pegar aqui um polígono qualquer, quadrilátero. Quando eu construo aqui uma diagonal, olham as diagonais aqui. Quantas diagonais partem de cada vértice? Nesse caso aqui, ó, uma diagonal de cada vértice. No caso do pentágono, partem 2 diagonais de cada vértice. No caso do hexágono, partem 3 diagonais de cada vértice. Bom, pessoal, então a gente pode pensar da seguinte forma. Se reparem que o número de diagonais que partem de cada vértice é sempre 3 unidades a menos que o número de lados. Então aqui, ó, se de cada vértice do quadrilátero partiu uma diagonal, do pentágono 2,
Do hexágono, 3. Se fossem 7 lados, teríamos 4 diagonais partindo de cada vértice. Então, são sempre 3 unidades a menos. Então, pessoal, nós vamos pegar n-3 diagonais que partem de cada vértice e multiplicar pela quantidade total de vértices, que é n, pois o número de vértices é igual ao número de lados. Então, fica o número de lados é igual a n vezes n-3. Bem, pessoal, quando eu faço esse produto, nós estamos cometendo um pequeno erro. Nós estamos contabilizando cada diagonal 2 vezes. Pelo seguinte, ó, a partir deste vértice parte uma diagonal. A partir deste vértice parte uma diagonal, que é a mesma que a gente já contou. Então, para corrigir esse erro, nós dividimos por 2. Tudo bem? Bem, pessoal, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curta o nosso vídeo, ajude a compartilhar e se inscreva em nosso canal. Assim você fica a par de todas as novidades. Obrigado e até uma próxima.